hoje trazemos para o Telas do Brasil Abraham Palatnik. Filho de judeus russos, ele nasceu em Natal e costumava passar férias em Tel Aviv para visitar os avós. Numa dessas viagens, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, não pôde voltar ao Brasil. Então ele ficou lá e estudou na escola técnica, onde se especializou em motores à explosão. Lá também fez estágio no Exército, em oficinas onde montava e desmontava carburadores. E ele fala que essa experiência foi fundamental para a sua arte. Eu me senti muito à vontade com aquilo, porque aquilo envolvia muitos desenhos. E hoje quem fala das obras de Palatnik presentes na Fundação Edson Queiroz é Cecília Vedê, a pesquisadora de arte, mestre em comunicação e semiótica. Palatnik, mais ou menos no final dos anos 40, ele vem para o Brasil, né? A família passa a morar no Rio de Janeiro e ele começa a tentar encaixar o trabalho dele dentro de um circuito artístico que já estava se estabelecendo de uma forma muito vanguardista, né? A gente já tinha artistas aqui passando de uma arte figurativa para uma arte abstrata. O homem tem que ser estimulado a perceber por conta própria o que existe. Depois que ele volta para o Brasil, ele tem dois encontros muito importantes. Ele conhece o artista Almir Malvinier, que leva ele para conhecer o Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, que era onde trabalhava a doutora Anísia da Silveira, né? Então ela desenvolvia todo aquele trabalho com os internos do hospital, que passaram a produzir obras de arte através de pintura, desenho de uma forma muito livre. Então ele entra em contato com essas produções e fica completamente impactado. Era realmente surpreendente. As imagens que eles apresentaram vinham das profundezas do inconsciente deles. Como algo pode vir com tanta cor, com tanta riqueza de cores e formas do inconsciente, de algo muito pouco pensado tecnicamente, né? Muito pouco planejado. Então isso para ele causa um choque muito grande, interfere na produção dele. O que eu vi lá era uma coisa extraordinária, né? Uma coisa de uma densidade tão fabulosa, né? Com uma expressividade, alguma coisa que vinha de dentro e, sabe, a linguagem, a imagem aí se fundiam. E eu comecei a me sentir desorientado. Após isso, ele encontra com o Mário Pedrosa e passa a frequentar a casa dele e os grupos de convívio dele, né, que é o crítico de arte dos mais influentes nessa geração que se formou após o modernismo, né, que tinham toda aquela discussão sobre a fuga da figuração, a fuga do nacionalismo, né? Buscar uma arte livre para que o artista possa ter liberdade de escolher seus temas, suas pesquisas, né? Então o Mário Pedrosa passa a olhar para o trabalho do Palatnik, que era um trabalho figurativo, tradicional, e começa a partir desse impulso que ele teve em mudar o trabalho pelo que ele viu no hospital psiquiátrico, começa a mostrar outros artistas, a influenciar de alguma forma, a apresentar textos. E aí ele passa a enxergar a experiência dele com máquinas como algo possível. Às vezes eu estou vendo que preciso de parafusos ou alguma coisa, eu vou trazendo e eu ainda não sei como vou manipular ele. Mas, enfim, eu acabo conseguindo de uma maneira ou de outra. Ele parte da cor e da pintura, mas busca elementos, digamos, tecnológicos para dentro do trabalho. Então, as primeiras experiências dele, né, dessa fase nova, são os objetos cinecromáticos, que ele dá esse nome porque ele traz um movimento ainda trabalhando com as cores.
Os objetos cinéticos são essas esculturas de arame que têm formas coloridas em madeira e, às vezes, os fios que se movem acionados por alguns motores, que ficam dentro de caixas ou eletroímãs. Como numa pintura, temos todos os elementos da arte abstrata, formas geométricas, cores, linhas. Mas aqui, acrescidas de movimento. A máquina tira do espectador a chance do descanso de uma tela estática. Isso muda a relação com o espectador. Isso fez com que ele se tornasse o primeiro artista a trabalhar com algo mais tecnológico, né? Assim, ele é considerado um pioneiro na arte cinética. Com esse trabalho, ele participa da primeira Bienal de São Paulo, né? Que o Mário Pedrosa estava ali, também muito influente, e juntos eles levam o trabalho para lá. Não foi aprovado inicialmente a participação dos cinecromáticos na Bienal, só que, por uma coincidência, a comissão japonesa não pode participar, fica um vazio e convidam ele para colocar os trabalhos dele lá. E aí acaba chamando muita atenção, ele ganhou uma menção honrosa do Comitê Internacional, enfim, ele ganha uma visibilidade e ali ele chega à conclusão que esse é um caminho que ele pode percorrer. Esse trabalho faz parte da série Progressões, que são as obras bidimensionais que Abraham Palatinic faz. Onde ele trabalha com alguns materiais tipo papel cartão, madeira, fio, barbante. E ele faz um trabalho mais bidimensional, sendo que ainda trabalhando uma questão espacial, porque ele coloca, a forma como ele monta essas peças, trazem uma dimensão, né, uma ilusão de ótica em que esse volume acontece. A obra não tem movimento em si, como nos objetos cinéticos, mas ele consegue ainda assim trazer a ideia de movimento a partir da montagem desses materiais. Então ele continua trabalhando nesse sentido do movimento e da ocupação maior de um espaço através dessas formas. Nos anos 2000, Abraham Palatinic iniciou a série intitulada W, mais bidimensional. À primeira vista, trata-se de mais um dos desdobramentos dos seus relevos progressivos. Mas vai além. De fato, ele começa espalhando a tinta acrílica sobre a madeira, criando diferentes áreas de cor. Em seguida, o suporte, que já está coberto de tinta, é fatiado a laser e, com as tiras resultantes do corte, ele cria novas estruturas visuais. As linhas, nascidas da junção das tiras de madeira, reativam a cor. Outro marco importante no percurso do Palatinic foi a participação dele no Grupo Frente, né? Porque quando os artistas começam a trabalhar com arte abstrata, acontecem dois movimentos importantes, um em São Paulo e um no Rio. Então, em São Paulo, cria-se o Grupo Ruptura, né? É um grupo que se forma antes. Eles são artistas que estão pensando o abstracionismo muito ligado ao próprio abstracionismo europeu, então eles pensam muito nas regras matemáticas, da composição, das formas geométricas. Então eles têm uma teoria muito ligada a isso, no sentido de com regras um pouco mais rígidas, né? Para poder quebrar com a figuração, mas criar um movimento forte, né? Então esse grupo Ruptura acontece em São Paulo e um pouco depois acontece no Rio de Janeiro o Grupo Frente. O Grupo Frente, que é onde o Palatinic vai se encontrar depois, eles trabalham com abstração, mas já num sentido um pouco mais amplo, né? Eles já são artistas que trabalham com outras linguagens, então tem alguns fazendo escultura, gravura, desenho, pintura, objetos que tomam uma dimensão espacial maior. E uma tendência forte que eles tiveram foi a questão da participação do espectador com a obra. Então são trabalhos que já pensam, né, uma interação maior com o público.
Então, logo, eles trabalham mais com movimento, com luz, com espaço, né? Porque eles já pensam um pouco mais sobre isso, sem largar a mão do pensamento na abstração, né? Que era o foco principal. Então, o Palatinic faz parte desse grupo, juntamente com a Lydia Clark, o Franz Weissmann. Era um grupo que tinha sempre perto o Mário Pedrosa e o Ferreira Goulart. Então, tinha um pessoal pensando criticamente também esse grupo, né? Então, foi um grupo que criou uma produção muito grande e muito importante para a história da arte brasileira. Então, só resta mesmo organizar o caos. O artista tão interessante que conhecemos hoje, Abraham Palatinic, vive no Rio de Janeiro e a sua casa é também o seu ateliê. Um espaço que pouco a pouco foi ficando cheio de arte. Ele relata que primeiro ocupou o quarto dos filhos para colocar o maquinário e equipamentos para as artes cinéticas. Depois foi invadindo a sala de jantar. E pouco a pouco a casa foi ficando cheia de arte e hoje ele chama carinhosamente de Apartelier. Abraham Palatinic tem 90 anos e as suas obras estão em coleções particulares de norte-americanos, europeus e também aqui na Fundação Edson Queiroz. E hoje o Telas do Brasil vai ficando por aqui, mas continuaremos apresentando os artistas que fazem parte da coleção de arte abstrata da Fundação Edson Queiroz.